Sem mais delongas, vamos ao jogo. O jogo da manhã de hoje que pegou muito calor, mas o pessoal foi pro jogo, foi firme, foi legal. Vamos lá. Autoriza o árbitro, a bola está rolando na Arena Itaquera para Corinthians e Santos, é clássico paulista. Ricardo Oliveira, a evolução foi forte demais, não teve jeito, lateral já cobrado, olha o Wagner Love, tem a chance, fez a finta, bateu fraquinho e pegou o goleiro Vanderlei. Já ganhou o Wagner Love. Ganhou do David Braz, Wagner Love fez a finta, pintou o gol, olha o gol, perdeu! Mais uma chance, perde o Wagner Love. Ganhou o Jadson, lindo lance! Ele ia marcar um golaço. Ele ia marcar. Tem Wagner Love na área. Iago tenta a jogada. Fez o cruzamento. Quase chegou no Wagner Love. Sobrou para o Jadson. Bateu para o gol para fora. Mas houve o desvio. É escanteio para o Corinthians, que joga melhor. Já faz por merecer o gol. Ainda o Renato. O Malco se movimentou. Buscou lugar para o chute. Dá ali para o Jadson em condição de bater. Vanderlei de novo. Brilha o goleiro santista em Itaquera. Gabriel. Saiu mais um levantamento. Cássio deu um soco na bola. Sobrou. Cássio! E que defesa do Cássio. Na área tem Gil, tem Felipe. Vai pintar o levantamento. Preferiu o corte curto na trave. Uma jogada surpreendente, a bola na trave. Ganhou o Ralf, ganhou bem, ganhou na bola. Renato Augusto. Aí do Renato Augusto, vai com o corpo, usa a habilidade. Dá ali pro Jadson, pode bater pro gol. Pro Wagner, pintou, perdeu. Mais um gol perdido pelo Corinthians. Ganhou o Luque, hein? No seu primeiro lance com a camisa do Corinthians, ele já foi bem. Tem Wagner Love pedindo, saiu o cruzamento, olha o Wagner chegando, pintou o gol, Vanderlei pegou! Mas está marcado o pênalti. Os jogadores do Santos reclamam, mas o pênalti está marcado. E a reclamação continua. Em vermelho, hein? David Braz expulso. Ele chegou, aplaudiu o auxiliar e foi expulso. E aí a confusão aumenta. Vanderlei pegou tudo até aqui. Será que pega o pênalti também do Jadson? 40 minutos, partiu o Jadson, bateu, é gol! Do Corinthians! Aos 40 minutos do segundo tempo, o Jadson cobrando o pênalti. Aí o Jadson fez o lançamento para o Luca. Ele entrou e entrou muito bem no time do Corinthians. Fez a finta. Ainda o Luca prendeu. Tem Jadson pedindo lançamento para Elias. Lindo lance, vem chegando o Corinthians. Olha o Jadson, pintou, limpou. Gol do Corinthians! E a festa é total. E a festa é total. Até o Tite foi para a comemoração. Renato Augusto, Ralf. Renato Augusto, Jadson, de pé em pé até que o árbitro determina final de jogo. Vitória corintiana por 2-0 e segue líder do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro agora vai ter que correr atrás. Corinthians 2-0. Ó, tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Só vou deixar no ar uma situação. Godoy, Oscar Roberto Godoy, árbitro FIFA. Só a nota do Flávio, do árbitro da partida. 2 vezes péssimo.
Chico Lang, você deve estar muito feliz, né? Olha, Flávio, confesso para você que sim, porque ganhar do Santos na atualidade é uma missão que poucos conseguiram fazer. Né? Principalmente o Corinthians. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians empatou 1, perdeu 3 e ganhou esse. Quer dizer, foi sem dúvida nenhuma uma vitória significativa, que colocou o Corinthians numa situação bastante confortável. O Atlético Mineiro, à tarde, ganhou do Flamengo e deixa fica a 5 pontos do Corinthians. É uma distância interessante, porque agora faltam 5 jogos para o Atlético Mineiro enfrentar o Corinthians lá no Horto. Então, são 5 jogos, são 2 fora de casa, 3 em casa. Você foi dar uma olhadinha nisso aí? Qual é o nível dos jogos? É difícil? Para quem está mais difícil? Não, eu acho que está bastante equilibrado. Os próximos adversários, o Atlético pega o Joinville, o Corinthians pega o Figueirense. Os 2 são fora. Aí depois o Corinthians pega a Ponte Preta, acho que fora, em Campinas, e o Atlético pega o Internacional de Porto Alegre. Quer dizer, é complicado mesmo. Aí depois o Atlético pega a Ponte Preta em casa, né? E o Corinthians pega o Flamengo em casa. Quer dizer, esses são os jogos que eu lembro. É duro mesmo. Então, quer dizer, que está bastante equilibrado, né? Aí depois, sim, do jogo do Atlético, vem o jogo contra o São Paulo. Porque o Corinthians, ele tem que chegar em Minas com essa diferença de... ele pode até ter um empate aqui nessa brincadeira. Se ele perder um jogo e o Atlético não perder, ele chega no alvo de mira do Atlético. O Atlético pode passar o Corinthians nesse jogo. O Corinthians perde e o Atlético não perde. Vai a 3 pontos. A 2, né, na verdade. Aí o Atlético pode passar. E o Corinthians e o Atlético estão, o número de vitórias estão iguaizinhos. E esse que é o problema, né? Não, o Corinthians tem uma vitória a mais, né? O Corinthians tem uma vitória a mais que o Atlético. Ele tem que manter uma vitória a mais, que é o primeiro índice do desempate. Então, por isso que eu digo a você, imagine o desastre que seria para o Corinthians se o Corinthians tivesse perdido do Santos hoje. Sim. Né? Com a goleada que o Atlético impôs ao Flamengo, seria praticamente, vamos dizer assim, estaria aberta a decisão do título. Agora não está tão aberta assim, né? Se o Corinthians mantiver esse ritmo, e eu acho que vai conseguir manter. Eu sei que nós vamos aí falar dos lances polêmicos, o Godoy vai analisar. Eu acho que tecnicamente o Corinthians foi superior ao Santos do começo ao fim do jogo. Quase todo o jogo, também acho. Matou o Santos só teve um chute a gol, que foi do Lucas Lima, aquela defesa sensacional do Cássio. E o Corinthians, ao contrário, foi à frente. O Wagner Love perdeu 2 chances de gol, o Jadson perdeu 1 chance de gol, cara a cara pelo menos uma, cara a cara com o Vanderlei, né? E isso deu o Corinthians... E o Renato Augusto mandou uma bola na trave. Quer dizer, só aí já deu para ver que o volume do jogo do Corinthians foi muito maior. E o Corinthians soube, na meu modo de ver, Flávio, isso é muito importante, se preparar melhor para enfrentar o calor da manhã. Você vê que... Mas eu acho que teve um pouco mais que isso, viu? Hein, Anderson... meu modo de ver... Não, o calor também, mas... Anderson, quando o time fica muito tempo perdendo ou não ganhando, né? 4 jogos é muita coisa. E aí você começa a estudar o adversário, aquilo fica né? Você não dorme e tal. Eu acho que o Tite ficou olhando muito, que hoje você vê que ele não deixou o meio-campo do Santos jogar. Você viu assim também? Olha, eu acompanhei pouco o jogo hoje, mas assim, só de ver os melhores momentos você vê que o Corinthians deve ter ido muito bem no jogo, até porque, como o Chico falou, né? O Santos teve 1 chance de gol só, que foi a defesa que o Cássio fez. O Elias não jogou e o Lucas Lima não jogou. Então, o time do Santos é um time muito forte, né? Principalmente do meio para frente. Então, o Tite já sabia disso, sabia que tinha que ser muito bem marcado o Ricardo, o Lucas Lima, o Gabigol. Então, quer dizer, tinha alguns jogadores ali que a gente não pode piscar. E foi o que aconteceu. O Corinthians é um time muito bem organizado, né? Fechadinho, todo mundo atrás da linha da bola. Isso, qualquer um que for enfrentar o Corinthians hoje vai ter essa dificuldade. E o Santos teve hoje, e era um jogo importantíssimo para o Corinthians, né? Até porque jogava em casa... Vinha de 2 derrotas seguidas para o Santos, né, na Copa do Brasil. Mas hoje era um jogo atípico, é um jogo diferente do que foi a última derrota na Arena, até porque o Corinthians não podia tomar gol e tomou do Santos, então mudou toda a história. Mas agora não, já sabia que o Corinthians ia entrar forte. O horário realmente atrapalha o jogador de futebol, porque 11 horas, você imagina que o jogador tem que acordar às 7h30, 8 horas da manhã. Qualquer jogador desse aí, eu sei que acorda meio-dia quando o jogo é à tarde. Então, assim, tem toda uma logística por trás, difícil alimentação, tudo. Mas o Corinthians voou em campo hoje, pelo que deu para ver aí, acompanhar. E parabéns pro Corinthians aí, tá na caminhada
forte aí para conquistar mais um título brasileiro. Ô Brunoro, aí essa coisa da regularidade. O Corinthians não está dando mole, né? Nos momentos que ele deu, os outros não chegaram. Acho que é bem essa coisa de regularidade. Olha, tem que enaltecer muito o trabalho da comissão técnica do Corinthians. A gente vê que existe uma conduta, por exemplo, marcação de adversário. É impressionante como o Corinthians sabe com quem joga, como joga. Toda a logística de preparação para um jogo, o Corinthians fisicamente é muito bom. E se você olhar que o Tite teve mudanças durante o campeonato de jogadores, coisas do tipo, e conseguiu durante o campeonato acertar o time, você vê o trabalho que é feito dentro do Corinthians hoje na parte da comissão técnica. É de dar os parabéns realmente. É tudo tão louco que o Tite estreou um jogador hoje. Aí você vai dizer, pode ser um menino da base. Não, ele contratou o jogador essa semana e estreou o jogador hoje. Quer dizer, é muito louco isso. Tem uma coisa, Flávio, assim, o Corinthians hoje, para contratar um jogador, eu sei porque a gente está sempre no meio, tem todo um estudo para contratar o jogador. Se esse jogador se adapta ao esquema que o time está jogando, tem uma série de coisas que uma das coisas que um dos times que mais aproveita a parte estatística, de análise e tal, é o time do Corinthians. Perfeito. Vanderlei Nogueira, você que viveu uma manhã ensolarada. Eu fiquei até com a cor do pecado. O Chico falou que o Corinthians se adaptou bem à temperatura. Dava para alguém se adaptar bem aquilo? Coisa de 38, 40 graus. Não é fácil, claro. Ô, Guru, você usou um bonezinho, né? Claro. Para proteger essa nossa carequinha. Claro, sem dúvida. Então, tá. Eles tiveram 2 paradas para hidratação, né? E ainda com uma semi-contusão lá, aquele espaço de tempo foi usado para mais uma... A cotovelada do Ricardo Oliveira no Ralf. Isso, para mais uma hidratação, enfim. Mas é desgastante, sem dúvida é desgastante, mas para os dois. Eu acho o horário muito legal, acho que é sucesso de bilheteria. Então, isso nós já falamos sobre tudo. Claro. Ganhou melhor, o Corinthians foi melhor durante o jogo, e é isso que todo mundo já falou aqui. Jogou certo, o Santos jogou menos do que eu esperava que jogasse, mas mais em função do que o Corinthians fez. Foi mais culpa do Corinthians do que do Santos. Culpa, entre aspas, lógico. Do Corinthians. Eu acho que foi uma vitória importante para o Corinthians, estrategicamente importante. O Corinthians jogou 4 vezes com o Santos esse ano, perdeu 3, empatou 1. Então tinha aquele negócio, não ganhava clássico há muito tempo, né? Desde 6 meses, não ganhava clássico. Enfim, para o Corinthians foi muito importante. Continua líder do campeonato. Para muita gente esses 5 pontos, não quer dizer muita coisa. Para mim quer dizer muita coisa. Eu também acho. Muita coisa. 5 pontos é muito como esse. 5 pontos. É igual 2-0 placar perigoso. Eu quero para mim muita toda hora. Coisa. Pô. E agora, a confusão toda da arbitragem, expulsão do jogador errado, daqui a pouco a gente fala. Claro. Godoy, antes de falar da confusão da arbitragem, queria que você falasse um pouquinho do jogo. Coincidentemente, o segundo jogo que o Santos fez às 11 horas e tomou chocolate. Fez mais, né? E também tomou chocolate, não foi? Tomou contra a Ponte. O Sport não foi de manhã, que ele também empatou em cima da hora. Tomou ele chocolate. Não é um time muito de manhã. O problema do Santos, praiano, litoral. Ele não é um time de ver o sol nascer, é mais do pôr do sol. Então, coincidiu, apenas uma mera coincidência. E uma equipe nervosa, sem ter necessidade. Quem tinha que estar nervoso era o Corinthians, porque quem vai jogar necessitando de uma vitória, pela classificação e pela rivalidade, por ser freguês durante este ano, era o Corinthians que tinha que estar pressionado e nervoso. E quem estava pressionado e nervoso era o Santos. É só ver a reação e a atitude do Wesley no banco de reservas, dá para saber. Dentro do campo de jogo, o nobre, religioso, santinho Ricardo Oliveira dá uma cotovelada na cara do Ralf. E, aliás, eu aproveitar a presença de vocês aqui, eu não tenho nada contra, que eu já passei por todas elas, mas eu queria que vocês me explicassem o que significa isso daqui quando marcam um gol. E o pessoal reúne. O que significa na comemoração, quando o pessoal reúne, ajoelha e faz assim, na comemoração de um gol, quase todas as equipes. Só um jogador aqui, o Anderson, você sabe, Anderson? Está agradecendo a Deus aí pelo gol, pela vitória. Tá bom. Então, que seja isso. É o que eu deduzo também, agradecer a Deus. Então, quer dizer, faz um gol, agradece a Deus. Vai lá e dá uma cotovelada na cara do adversário. É só no futebol que você vê esse conflito de comportamento. No futebol não, né? Em todos os segmentos do futebol.
que você vê cafajeste, canalha, vagabundo trabalhando no futebol, com rótulos de bons moços, não é? E então, um jogo que durante todo o tempo, taticamente, o Corinthians foi superior, tecnicamente o Corinthians foi superior, disciplinarmente o Corinthians foi superior. Então seria um ato de nobreza o Santos reconhecer que foi inferior e perdeu pela superioridade tática, técnica do adversário. E não ficar procurando desculpas ou transferir a responsabilidade única e exclusivamente para uma atitude errada da arbitragem. Uma atitude errada da arbitragem. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um mix de tudo que aconteceu, vamos rever alguns lances, vamos também ouvir os personagens que reclamaram, os que não reclamaram, vamos dar uma olhada geral em tudo que aconteceu. O repórter Fernando Gavini, ele viu o jogo sabe, de dentro mesmo, acompanhando tudo, ouvindo os personagens, vamos ver. Manhã de domingo de muito calor e mais de 42 mil torcedores encheram o Itaquerão. Tudo para ver o Corinthians vencer o Santos pela primeira vez na temporada. Nos 4 jogos anteriores contra o rival, foram 3 derrotas e um empate. Mas desta vez, tudo foi diferente. O Timão dominou o jogo desde o começo e criou as melhores chances. O problema é que a bola só foi entrar num lance polêmico. O árbitro Flávio Guerra deu pênalti cometido por Zeca em Wagner Love depois que foi avisado pelo assistente Rogério Zanardo e acabou expulsando o jogador errado. David Braz, que não estava no lance, recebeu o cartão vermelho. E agora fica a dúvida. O que aconteceu no lance? Por que ele marcou o pênalti? Quem fez o pênalti? Que o juiz não sabe. E por que eu fui expulso? Ele não sabe quem fez o pênalti, quem marcou o pênalti. Ninguém sabe quem marcou o pênalti. Porque logo no começo o juiz faz assim o sinal de que nada aconteceu e depois ele tem a ideia de marcar o pênalti. Todo mundo viu, tem as imagens aí. Espero que as pessoas sejam inteligentes. Quem está... possam ver isso daí, STJD, CBF, possam ver isso daí e analisar e a justiça seja feita. Como eles punem quando a gente erra, que possa ser punido esse árbitro que ele acabou errando. Infelizmente ele acabou errando. O resultado foi contestado pelos santistas por conta da arbitragem, mas não pelo que aconteceu dentro de campo. O próprio Ricardo Oliveira admitiu a superioridade do adversário. Nós não jogamos bem, isso é fato, reconhecemos que não chegamos num grande dia. E eu acho que depois do pênalti, eu acho que foi muito determinante a marcação do pênalti e aí nós acabamos sofrendo essa derrota. Não tirando os méritos da equipe do Corinthians, que jogou muito bem hoje. O Corinthians acabou com um jejum de 6 meses sem vencer um clássico paulista. E agora vai ter a semana toda para descansar, já que só volta a jogar no próximo domingo contra o Figueirense. O Santos, por outro lado, joga na quarta-feira contra o mesmo adversário, só que pela Copa do Brasil. Acho que o nosso time fez uma grande partida, acho que fez uma das melhores. Primeiro tempo, assim, acho que foi muito superior assim, o Santos criou, o Vanderlei foi muito bem, fez grandes intervenções. Segundo tempo equilibrou um pouco pelo cansaço, pela temperatura, mas acredito que nosso time foi bem superior hoje e conseguiu mais uma vitória. Não, a gente tem que ter cabeça no lugar, não se empolgar nesse momento. Claro que a gente deu um grande passo nesse jogo de hoje, a gente precisava dessa vitória. Mas a gente tem que continuar da mesma maneira, com humildade, trabalhando firme, jogando futebol. Meu amigo Anderson, quando o jogo acaba, o senhor, essa entrevista e tal, já deu para o pessoal esfriar? Pode ser alguma coisa pensada? É uma coisa mais ou menos espontânea ou não? Não, com certeza. Na hora do jogo ali, ainda mais num clássico, né? Jogo decisivo para as duas equipes, tanto para o Corinthians como para o Santos, que estava procurando o G4. Então, assim, o calor da partida faz com que você tenha algumas atitudes que depois de 15, 20 minutos dentro do vestiário, tomar um banho, você fala, pô, errei, né? Então, assim, acho que o Ricardo foi muito bem, o Ricardo Oliveira na entrevista dele. E depois vendo aí os lances, aí, com certeza eles viram que foi pênalti, né? Pelo menos do meu ponto de vista foi pênalti. O Corinthians foi muito superior ao Santos hoje. E é isso, depois de 15, 20 minutos aí no vestiário aí, com certeza, o cabeça no lugar, a pessoa acaba tendo um ponto de vista diferente aí do que realmente dentro do campo. E já nós vamos ver, mas o Erley acabou empurrando o quarto árbitro. Aconteceu já com
com o Petros, já aconteceu com o Dudu, agora de novo. Ô, Bruno, o que pega, hein? Será que os caras não sabem que no mínimo vai dar muita confusão? Eu não confio nos tais tribunais. Eu acho que ali eles fazem os esquemas lá, então, enfim, eu não confio nos caras. Mas no mínimo dá muita encheção de saco, dá muito trabalho para todo mundo e para o próprio jogador. Não, dá um trabalho danado, né? Porque o clube fica na obrigação de defender o seu ativo, vamos dizer assim, né? Tem que pôr para jogar, fica levando os processos para baixo, para cima e tal. Agora, realmente é um vacilo danado, né? E eu acho que só não é... É muito repetitivo isso, porque ainda eu acho que as penas são muito brandas. As penas são muito brandas, entendeu? Porque o cara empurrar um juiz, fazer esse tipo de coisa, tem que ser muito mais duro. Eu acho que as penas são muito brandas. Vanderlei, você que estava lá do lado, que justifica o cara estar no banco fazendo a Não, claro, sem dúvida. Ele estava lá no banco, arranjou uma confusão, quer dizer, foi expulso no banco e ele foi advertido primeiro. Aí ele continuou falando qualquer coisa lá, evidentemente não falou bem da família do árbitro. Claro. Você é genial. Então, ele continuou, né? Continuou e tomou cartão vermelho. Foi expulso no banco, cara. Isso é um negócio incrível, né? É o chamado funcionário que só arranja confusão para a empresa que trabalha, né? E aí depois, estava irritado, foi lá por trás e empurrou o árbitro. Não quebrou as costelas do árbitro, mas empurrou um gesto agressivo, sem dúvida alguma. Quer dizer, então arranjou uma confusão para ele, deve ser punido mesmo, né? E eu acho que nós até o consideramos o pior. Claro. Quando alguém fala, quem foi o pior do jogo? Você esquece, foi o cara, né? O cara que é expulso no jogo. No banco, num jogo importante como esse, é uma tragédia, eu acho. Chico, muito tenso o time do Santos, né? Muito. O problema todo é que é o seguinte, eu sempre falo isso aqui, mas é bom te repetir, e o Ederson está aqui para não deixar eu mentir sozinho. A grande rivalidade do Santos em São Paulo é com o Corinthians. Quando perde do Corinthians, cai um técnico. O Muricy Ramalho mesmo. Perdeu um título dentro da Vila, passou 2, 3 meses mandando embora. E naquela época era o melhor técnico do Brasil. E o Dorival Júnior, com essa derrota que sofrida para o Corinthians, ele vai ter que enfatizar muito esse negócio que foi o juiz que errou, o juiz deixou o time tenso. Porque se ele assumir que o time jogou mal, ele não tem vida longa lá na Vila, não. É uma rivalidade enorme do Santos contra o Corinthians. Para o Corinthians, o Santos não é o maior rival. O maior rival do Corinthians, na minha opinião, é o Palmeiras. Não tem a menor dúvida. Hoje, ainda mais com a arena, as duas arenas prontas, a rivalidade voltou e voltou com tudo. Muito mais que contra o São Paulo. Você conhece a arena do Palmeiras? O que é? Você conhece a arena do Palmeiras? Não conheço. Eu também não conheci, eu fui conhecer essa semana. Dá uma briga boa. Qual é melhor, viu? Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu vou lá no show que vai ter. Então eu vou conhecer por causa do show. Né, Anitta? A Anitta tá vendo para mim os ingressos. Você vai no show? Eu vou lá no show da Ariana Grande, aquela cantora que vem aí, que minha filha gosta. Você vai de Chico Lang mesmo? Eu vou, eu desço a rua, perto da minha casa, vou a pé e volto a pé. Você é folgado, né? Folgado não, Você é folgado, né? Aliás, a Allianz Parque não é do Palmeiras, é da W Torre. A W Torre alugou ali. Então o do Corinthians é da, como é que chama? Não, a do Corinthians é do Corinthians. Da Odebrecht. Não. A do Corinthians é do Corinthians, é diferente. O jeito É engraçado. O Corinthians está pagando, é do Corinthians. O Palmeiras está pagando, é da W Torre. É engraçado isso. Mas é que tá um negócio. É que nem você ter uma casa e alugar um quarto. Foi o que o Palmeiras fez. Só que o Palmeiras mora no quarto e a W Torre mora na casa. Não é bem assim não, Chico. Mais ou menos. É bem assim. Agora o Corinthians não. O Corinthians foi lá e comprou. Falou assim, quanto custa? O cara é tanto. Foi lá, pagou. E aí você vai no show. Fez dívida. Você vai no show. É lógico, perto da minha casa, não devo nada para ninguém, vou pagar. Eu só queria falar uma coisinha rápida com relação ao que se fala do Corinthians, né? Porque quando sai de campo, está todo mundo com a cabeça quente, fala aquilo que sai do coração, depois dá uma pensada melhor e escolhe palavras, né? Todo time que perde para o Corinthians ou empata para o Corinthians sai falando que o Corinthians leva vantagem, é protegido, a arbitragem protege o Corinthians. Hoje foi a mesma coisa, mesmo discurso quando o jogo acabou.
Tanto é que os jogadores do Corinthians disseram que estão chateados com esse tipo de discurso, quando eles ouvem que o Corinthians não merecia estar na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, já se pronunciaram a respeito. Então, eu só queria fazer essa observação, porque o Corinthians vai ter que conviver com isso até o final do campeonato, mesmo sendo campeão. E meio que dane-se também, né? Não, eu sei. Mas eu acho. E acho também que é uma observação injusta. Que o Corinthians não é líder porque foi favorecido por arbitragem, tem algum esquema que leva o Corinthians rumo ao título. Não é nada disso. Mas que vai ter que conviver com isso, enfrente time pequenininho, time intermediário, clássico, quando o Corinthians vence. Quando tem um pênalti a favor, então, meu Deus, né? Então, hoje o pênalti ninguém discutiu e acabou discutindo quem tinha que ser expulso, quem tinha que ser. É verdade, meu. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar essas dúvidas, então? Vamos, né? Vamos preparados todos para a dúvida, para os momentos porque o pessoal já desde manhã, o que o Godoy vai falar, quero ver o que o Godoy vai falar, então tá bom, então vamos lá. Primeiro lance, Ricardo Oliveira bate com o cotovelo no rosto do Ralf, recebe cartão amarelo. Teria sido só um acidente, uma imprudência, ou ele deu a cotovelada, no caso seria vermelho. Godoy. Pela televisão, expulsão. Ele olha o jogador... Ele não abre os braços para dar impulso? Olha o braço esquerdo, o movimento que ele faz com o braço esquerdo e o movimento que ele faz com o direito. A impulsão é movimento dos dois braços similares. Então ele olha, mira e foi lá e deu a cotovelada. Então, pela televisão, vermelho. Me permita, Godoy, claro, você é FIFA e você conhece a regra como nenhum aqui. Anderson, só sobre o movimento, que foi a observação que o Godoy fez. Esse movimento do braço, ele tem que ser unilateral, ele tem que ser igual mesmo, ou ele pode ser diferente, independentemente de julgar o Ricardo. Aqui nós estamos você zagueiro subindo 8 vezes assim. O normal é subir com os braços abertos mesmo, até para você não ter o contato, né? Se você não subir com o braço ali, é perigoso você bater cabeça com cabeça. Mas se você olhar no lance ali, o Ricardo dá uma olhada antes de subir, né? Tipo, né? Vou abrir para chegar forte mesmo. Assim, não sei se teve maldade ou não, mas ele foi imprudente da forma que ele entrou ali. Até porque ele não estava, ele veio de lado, né? Então ele teve a vista do Ralf. Se você olhar para outra imagem ali, olha lá, ele dá uma olhada pro Ralf. E na hora de subir ele abre os braços. Agora, assim, se existiu a maldade, eu sinceramente não sei. Mas imprudência, sim. Perfeito, legal. Bom, aí o lance de momento raro, de brilho e de inteligência do Wesley. Ele conseguiu a proeza. É bom dizer que esse lance aí acontece aos 21 minutos do primeiro tempo. Então, se tem esquema para o Corinthians, o Santos passaria a jogar com um jogador a menos, sem o seu artilheiro, com 21 minutos de jogo. Vou ver. O Wesley expulso no banco de reservas, Godoy. Como é que funciona isso? Como é que o cara sabe que alguém falou no meio de 40 mil pessoas? Ali a revolta do Wesley foi inclusive contra o quarto árbitro, porque foi o quarto árbitro que dedurou, certo? Quem ouviu toda a reclamação, todas as ofensas e insatisfação do banco de reserva foi o quarto árbitro. Aí o Flávio Guerra advertiu o Wesley e na sequência que ele xinga, inconformado com a advertência, ele vai lá, xingou o quarto árbitro. Agora o quarto árbitro vai lá e fala para ele, mandou para tomar suco de caju, tem que expulsar. Aí o Flávio voltou e expulsou. Revoltado com a expulsão, né, e sem respeito à hierarquia do seu técnico, do seu comando, ele pega e vai lá... Não precisa disso aqui não, Nito. Ele vai lá e agride o árbitro. Agride porque então, sabe que não isso vai... é agressão? É agressão. Isso é agressão. Agora, qual o grau desta agressão? A ação é de agressão. Qual o grau desta agressão? É uma agressãozinha ou uma agressão zona? É agressão. No código diz agressão, não diz agressãozinha e nem agressão zona. Mas como o campeonato é da CBF, quem vai julgar é o Superior Tribunal de Justiça Esportiva. Seria o Tribunal da CBF e o Superior Tribunal. Como já existe precedentes de lá o Superior Tribunal não julga e sim legisla. É uma inversão total.
da atitude e função do Superior Tribunal. O Superior Tribunal é para julgar, não é para legislar. A legislação já está feita. Então, como tem o precedente do Guerreiro, do Petros, do Sheik e do Dudu agora, não vai acontecer nada com então, o Erle. Se a palavra agressão, zinho ou zão, entrar no mínimo 6 meses, 6 meses, agressão, ponto. Aí se for zinho é 6 meses, se for zão pode ser mais. Para que não seja isso, e que entra a legislação que você usou, vai ter que se desclassificar para ato hostil. Anderson, ato hostil ou agressão zinho ou zona? Você quer saber, na verdade você quer saber o que eles vão fazer ou a opinião? O que vocês acham? Agressão ou ato hostil? Eu acho uma agressão. Agressão. Chico, agressão ou ato hostil? Foi uma agressão porque o Bandeirinha estava de costa. É o quarto árbitro. O quarto árbitro, desculpa. O quarto árbitro estava de costa, ele não viu o jogador chegar. Então ele não podia se defender. Então foi uma agressão covarde. Inclusive covarde. Para você, Bruno, agressão ou ato hostil? Eu acho que o do árbitro não pode ser tocado pelo jogador. Empurrado, qualquer coisa, já na regra é muito tranquila. Tocou no árbitro, empurrou, é agressão. Então é agressão. Vanderlei. Não, é agressão, mas vai acontecer o que aconteceu com os outros. Vai virar ato hostil. Claro. Não, do Dudu não virou ato hostil. Do Dudu não virou ato hostil. Mas quantos jogos? Não virou ato hostil. Tá, mas quantos jogos? O tribunal propôs, o tribunal legislou, o tribunal criou uma lei. Então, vai acontecer isso. Em cima, Godoy. Mas não porque se desclassifica, você ainda teria o respaldo do amparo legal. No caso do Petros, mas não foi desclassificado. No caso do Petros, criaram uma legislação própria para um negócio que caminharam para isso. Eles não concordaram. Ok, mas resumindo, esquece esse negócio de 6 meses, 180 dias. Vai acontecer o que aconteceu. O Godoy fala, foi agressão. Zinho ou zão não importa. Se for agressão, zinho ou zão, mínimo 6 meses. É isso aí. Se não, é ato hostil e aí acordo, aí não sei o quê. E não pode acontecer. E aqui, pelo que vocês entenderam, agressão. Não pode tomar 6 meses. Por causa disso. Claro, não, se a gente... Ou seja, no mínimo... O que aconteceu no passado, ninguém tomou. No mínimo, então, o código está exagerado. Claro. Né? O tempo... Enfim, eu também acho que vai ficar nos 3 jogos. E, sinceramente, eu acho que 3 jogos, 4 jogos, está muito bem pago. Mais pela burrice do que pela agressão, entre aspas. Mas o Brunoro tem razão. Se você for olhar a luz do código, é agressão. É isso, né? Vamos lá. Segundo tempo. Lance entre Lucas Lima e Malcom. Fora do lance de bola. O juiz nada marcou. Deveria ter marcado falta e aplicado o cartão? Não lembro desse lance. Até porque foi fora do lance de bola. Lá em cima. A jogada está aqui no meio do campo, ali na intermediária, da saída para o ataque. E aí lá em cima, perto da parte de cima do vídeo, lá. O Lucas puxa o Malcom. Aí ele parece jogador de açúcar, se desmancha todo. Não é nada, né? Aí lá fora. É lance para ser divertido. Se alguém da arbitragem tivesse visto, informado, advertência. O Lucas Lima já tinha amarelo nesse momento aí do jogo? Não, né? Lucas foi Lima foi aos 20 minutos. Então, ele tomou amarelo aos 29 do então não tinha, tempo. Não tinha amarelo, tomaria aí, talvez não faria o ato de indisciplina que ele acabou sendo advertido por reclamação. Uma reclamação desnecessária. Está na hora de alguém, o staff, como diz Vanderlei Nogueira, essa cachoeira de sabedoria, respinga em mim. O staff deveria colocar na cabeça desse garoto que ele é chato pra caramba, que ele hoje é jogador de seleção brasileira. Jogador de seleção brasileira. Ele tem um país torcendo para ele, né? O país que eu digo, torcedores de futebol torcendo para ele, que realmente joga muito. Mas é muito chato. Godoy, só que tem um problema. Tudo bem que você acha que não foi nada, que podia ter passado em branco. Acabei de dizer. Se alguém da arbitragem tivesse visto, teria que ter informado e punido o jogador. Só que o jogador do Corinthians faz a mesma coisa no segundo tempo, né? E aí o jogador é punido. É punido com cartão amarelo. Ninguém está questionando. Acho que foi em cima do Ricardo. Ninguém está questionando a punição que aconteceu. Nós estamos questionando ali que não foi punido. 27 minutos. Neto Berola cai na área e pede pênalti. O juiz não marca nada e ainda aplica cartão amarelo. Atitudes do árbitro não marcar o cartão amarelo, corretas ou não? Correto. Esse é o tipo do jogador filho de político. Está sempre bem empregado, não joga nada. E se ganhasse pelo que raciocina, ia ficar devendo no fim do mês. Ou seja, não foi pênalti e o cartão foi bem aplicado. Ele não fica em pé, em condições de continuar disputando a jogada e se joga simulando que teria sofrido falta. Eu queria saber por que jogador rápido... Olha lá,
que o jogador rápido não pensa? Eu gostaria de saber isso aí. Uma vez aquele Mirandinha falou isso e o pessoal deu risada. Ele falou, quando eu corro eu não penso. É verdade. Pois não, Anderson. Não, só fazer uma colocação. Esse aqui só tem isso aqui no Brasil, só acontece isso aqui. Na Europa não tem isso aí. O cara vai pra dentro, sai driblando e só vai cair se alguém tocar nele. Senão os próprios jogadores do time vai ali e falam, pô, meu amigo, e aí, por que você não fez o gol? Por que você parou na jogada? Agora aqui no Brasil, todo mundo quer tirar proveito da situação, quer tentar simular alguma coisa. Que é coisa de sinceramente, ser árbitro no Brasil deve ser muito complicado. Toda hora, todo mundo quer tirar proveito da situação, quer simular, quer manipular o resultado, quer tirar vantagem de alguma coisa, zagueiro, além de jogar, além de ir pra cima. Fala, não, você como zagueiro viu muito isso. Você é louco, não dá. É muito. E o que você fala? E é todo jogo. Quando o zagueiro vê isso, se você estivesse no lance, aí você olha pro cara, o que você fala pro cara? O que você pode falar? Não, eu sinceramente eu nunca fui, porque assim, toda vez que você vai lá, é perigoso você tomar um amarelo. Eu sempre tive isso comigo. Então, como eu já era um cara consciente, já experiente no final da minha carreira, então assim, no começo tudo bem, mas no fim, depois dos 23, 24 anos, nunca mais fui lá apontar o dedo pro cara. Não adianta. Você vai lá, aponta, além do árbitro e dá amarelo pra ele, não, vem dar amarelo pra mim. Então assim, isso não existe mais. Então assim, o que acontece hoje, todo jogador tem informação, erram porque quer, entendeu? Porque tá aí muito claro as coisas. Porque ele, como jogador, não faria isso, ou evitaria fazer, porque daqui a pouco o companheiro dele ia fazer o mesmo. E ali o Neto Beroli teve um bom professor, né? O Ricardo Oliveira se jogou há poucas rodadas atrás na Vila Belmiro e o árbitro marcou o pênalti. Parabéns ao Anderson, porque esse tipo de malandragem que vocês acham que é malandragem no Brasil não resolve nada, é malandragem de trouxa. Mas infelizmente acontece muito disso. Muitos jogos são decididos, às vezes, de um erro da arbitragem, por quê? O cara vai de uma forma simular. Você induz o ar. É tanto nego se jogando dentro da área que agora, é impressionante, cara. Quando o cara pega uma dessa e o árbitro cai, ele tá morto, que depois os caras vão pra cima dele, né? Arbitragem mesmo. Hoje não tem esse corporativismo. Ah, não? Não tem. Hoje não tem. Não tem, porque se tivesse, os caras estavam arrepiando o Atlético Mineiro, né? O Calhano falou que precisou tirar os ratos brasileiros da arbitragem para poder ser campeão da Libertadores. Vê se alguém deu o troco. Ninguém. Quarta-feira, o Gabriel do Santos, primeiro gol contra o Atlético Mineiro, ele só fez o gol porque ele não quis a falta. Ele toma a porrada do Jefferson, continua em pé, bate cruzado e fez o gol. Na Copa do Mundo, o Berrame, jogador suíço, ele classificou a Suíça contra o Equador. Meio campo. Porque ele tomou uma porrada, ele rolou e seguiu e fez o gol. Você empata aquele jogo que foi 3-2 no último 48 segundos tempo. Se ele segue na jogada, a Suíça está desclassificada. Ele classificou a Suíça porque ele seguiu na jogada. Se fosse, e era lá atrás, lembra disso, né? Não, e o pior é assim, a maioria das vezes o cara tá com chance de fazer o gol. Mas é também comodismo, né? Comodismo, o cara tá com chance de fazer o gol. O cara sabe que ele não sabe jogar bola, então ele procura cavar. O técnico vai gritar, por que você não caiu? Pode ser. Bom, o lance talvez mais polêmico desse jogo foi aos 36 do segundo tempo. O árbitro marca pênalti para o Corinthians. Depois expulsa o zagueiro David Braz. E aí, primeira pergunta, foi pênalti? Segundo, era para expulsar? Terceiro, a expulsão foi errada ou são coisas separadas? Houve primeiro pênalti, depois o David Braz na reclamação se excedeu e foi expulso no segundo momento. Como é que você vê isso tudo, Godoy? Primeira coisa, foi pênalti ou não foi pênalti? Sim. Foi pênalti. O que o árbitro deu? O árbitro não viu que foi pênalti, e então ele não dá nada, ele fala não foi nada. A hora que ele está falando não foi nada, o assistente Rogério Pablo Zanardo fala para ele que foi pênalti. Então, ao mesmo tempo que ele está falando não foi nada, ele não faz gesto de vantagem. Mas ele deu vantagem, ele não marcou pênalti e deu vantagem porque o Wagner Love bateu na bola. O Wagner Love bate na bola acidentalmente, ele não bate finalizando para o gol. Então o árbitro não viu que foi pênalti, não marca o pênalti, porque ele diz que não foi nada. O assistente fala para ele que foi pênalti, ele volta atrás e atende a indicação, a informação do assistente e marca o pênalti. No primeiro momento de reação, de reclamação, de contestação, o David Braz não ofende ele em nada. É só ver o que o David Braz fala, leitura labial, só pegar aí o pessoal de Libras. O que ele fala
E a reação do árbitro, em nenhum momento o árbitro expulsa ele por ofensa, porque no momento em que o árbitro é ofendido, a reação do árbitro é expulsar. O árbitro só toma atitude de expulsar depois que ele é chamado de novo pelo assistente, e o assistente fala para ele, tem que expulsar quem fez o pênalti, que era uma situação clara de gol. Vou colocar uma segunda opção, por favor, para você. Quando é dado o pênalti, tudo isso que você descreveu com correção, quem marcou foi o auxiliar, todo mundo corre para o auxiliar. Não poderia essa ofensa que ele não faz parte ter sido feita para o auxiliar? Poderia. E aí ele avisa, olha, ele me ofendeu? Poderia, mas no relatório ele diz... No relatório está outra coisa. Fato incontinente, eu marco o pênalti, ele vem em minha direção e me ofende. Então tá Ele diz que ele foi ofendido pelo David Braz ofende ele e depois ofende o assistente. Então, o relatório, ele quis consertar o relatório para justificar a expulsão equivocada e arrumou uma mentira. Tá. Agora, por que ele não puniu, então, se ele não está expulsando o David Braz pelo pênalti e sim pela ofensa, por que ele não expulsou ou não puniu quem fez o pênalti? Era para expulsão? Situação clara de gol. Porque me parece que a bola escapa, viu? Tudo bem, mas ele faz o pênalti pro Wagner Love não chutar, não é? Mas o Wagner chuta. Então, e o goleiro defende. Então era uma situação clara de gol. Porque mas ele chuta. Se ele consegue chutar... Você teria considerado a expulsão só mesmo depois de um pontapé desse, a situação para ele fazer o gol era muito mais clara. Você acha então que só pela situação já valeria a expulsão? A expulsão é pelo pênalti. Não pela intensidade do pontapé. Sim. Que já poderia ser expulso só pelo pontapé. Então quer dizer, se o David Braz foi expulso pela reclamação, o Zeca deveria ter sido expulso pelo pênalti, é isso? Pelo pênalti, certo? Então são dois momentos. O Zeca teria sido expulso pelo pênalti, pela maneira como o pênalti foi, iminência de gol, e depois a reclamação. E no momento que o David Braz é expulso, mas não fui eu que perdi. Ele é expulso e sendo informado que ele estava sendo expulso, porque ele fez o pênalti. Mas não fui eu nem estava na jogada, eu estava pro lado de cá e tal. E aí, nesse momento, falta aquele companheirismo, né? Porque o Zeca poderia chegar lá e falar assim, professor, não fui ele, fui eu, quem tem que ser expulso sou eu. Ele fala depois que disse isso. Ele fala. O Zeca diz que fala. Então, mas no primeiro momento que ele sai do campo, ele fala, foi pênalti, e você falou pro árbitro, ele falou, o árbitro estava lá, ele viu. O árbitro estava lá, ele viu. Se ele marcou o pênalti, o problema é dele. Então, na saída dele, ele falou a declaração sincera dele foi na saída do campo. Depois já foi preparado. Depois ele falou, não dá para brigar contra ele. Vamos admitir que num gesto de profunda sinceridade, o árbitro dissesse, expulsei o cara errado. O que acontece? O David Braz será punido automaticamente, porque o código diz que quem é expulso justamente, injustamente, correto ou incorreto, tem que cumprir automática. Cumpre-se automática. No julgamento, vai ser absolvido. Ele é absolvido. E o árbitro pode ser punido. Mas o automático não é uma chance. O automático não tem jeito. A automática faz parte. Expulsão. Expulsão. Não interessa certo ou errado. Perfeito. Expulsão. E outra coisa, não é reconhecer o erro, porque hoje o árbitro pode acrescentar tudo na súmula pelo vídeo, porque existe um árbitro de vídeo. Hoje tem um árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo passa a informação depois do jogo, você equivocou-se. Então, após o jogo, eu recebi a informação que o jogador que eu expulsei foi errado, equivocado. Não é erro de direito, é erro de fato. Ele não fez isso. O que disseram Tite e Dorival Júnior? Vamos ver. Primeiro, o resultado da partida. E nesse sentido, não se pode tirar o brilho do resultado da equipe que alcançou jogando futebol. Com relação à arbitragem, é difícil para todos nós falarmos, porque o primeiro movimento do Flávio foi nítido, ele balançou a cabeça negativamente, ele já tinha dado o lance como normal. A interferência direta do Bandeira na lateral do campo é que fez com que ele voltasse atrás. O Bandeira viu a penalidade, não viu o toque de mão do Wagner. A partir daí, a expulsão do David, o questionamento do David em relação à expulsão e a colocação de que o David havia feito o pênalti. O David não estava nem participando da jogada dentro da área, ele estava quase que fora da área, adentrando a grande área.
Então, isso é que nos deixa muito chateados. Porque agora, com certeza, a colocação na súmula será que houve uma agressão verbal. Podem ter certeza disso. Mas a realidade é que foi colocado aos jogadores que o David havia sido expulso justamente por ter sido o causador do pênalti. Vou falar daquilo que é mais importante para mim, o desempenho da equipe, de altíssimo nível, com uma concentração muito alta, num horário onde é muito difícil manter um nível de concentração alto, fica disperso. A equipe ficou voltada única e exclusivamente ao jogo, teve um desempenho de pico alto. A vitória, ela é muito mais do que justa. Não vou falar em placar. A vitória é muito mais do que justa. Isso, para mim, é extremamente significativo. Você sempre foi caracterizado justamente pela serenidade, pela calma, pela tranquilidade. E, de repente, vê-lo no banco de reserva se alterando é algo inusitado. Então, é inevitável a pergunta. Por quê? Quem lançou o David Braz no Palmeiras fui eu, com 17 anos. Eu acredito muito na índole, no caráter dele. E eu não vou dizer o palavrão que ele falou para mim. Mas se justifica na medida que ele pega agora e reconhece. E quando ele reconhece, ele mostra a grandeza que ele tem. A gente não precisa acertar tudo na vida. Eu não acerto tudo. Ninguém acerta tudo. Mas reconhecer é digno, é de homem. Tem mais umas coisas que nós temos. O que não faltou foi o bochicho. Teve um bate-boca do Tite com o David Braz, que eu também quero que vocês analisem. E tem também nego falando, Wagner Love ajeitou a bola com a mão e tal, não sei o quê. Nós vamos falar disso aí também. Só que agora vamos escolher o craque Tororó, né? Teve gente pra caramba jogando muita bola, mas eu acho que nessa aqui todo mundo vai concordar. Craque Tororó de hoje foi o Jadson. O que ele jogou de bola, teve gente pra caramba jogando muito. Mas o Jadson, que fase legal, que fase bacana, além desse belo gol, foi o condutor do time. Renato Augusto também jogou muita bola, mas Jadson, craque Tororó, sem dúvida nenhuma, foi um momento de muito brilho, foi o grande condutor do time do Corinthians. Portanto, o nosso craque Tororó de hoje, o jogador Jadson do Corinthians. O lance que não quer terminar, Godoy e amigos. O pênalti mais polêmico do ano. Vamos ver de novo o raio do lance aí. Tem mão do Wagner Love. O Wagner Love aproveita o lance. Ele leva com a mão, por isso ele consegue a vantagem para chutar e sofreu o pênalti do Zeca, Godoy. Não, essa imagem está distante, mas você tem uma imagem também por trás, pela linha de fundo. Não toca na mão do Wagner Love. Não? Não. E você vê que ninguém que está de frente, dos jogadores do Santos que estão de frente, olha lá. Ó. Agora, na hora que a bola volta, ela não bate? Eu não tive essa... Não, eu acho até que ela bate, mas assim, estou dizendo, bate. Não estamos discutindo aí se foi intencional ou não, se deveria ter sido marcado falta. Você entende que nem bateu. Eu queria ter a certeza de que ela toca. Dá para deduzir, parece que ela toca. Mas a certeza dela ter batido na mão dele é que eu não tenho. Você estava desse lado ou do outro? Eu estava atrás desse gol. Desse gol bateu ou não bateu? Não tive essa... Você não viu que tenha batido? Não tive essa... Não vi nada de anormal. Inclusive, quando daquela velocidade toda, foi pênalti, eu não marcaria. Que depois você não tinha, lógico. Depois, com o olhar eletrônico, você fica disse, fácil. olha, bateu, chutou, tudo bem. Eu tive a mesma visão, digamos assim, que o árbitro teve. Tanto é que ele não marcou. Sim. Bruno, bateu ou não bateu? Eu acho que bateu, mas assim, foi um lance muito rápido, não daria para bater. Bateu não é nada, né? Bateu já não é nada. Chico, bateu ou não bateu? Não, bate no peito dele. Não bate na mão, não. Não bate no braço, nem na mão. É aqui no mamilo, no mamilo direito. Mamilo? Porque ele está arcado, né? Então a bola bate no chão, bate no mamilo dele, ele mata, prepara para o arremate, quando ele é covardemente agredido por trás. O Zé erra a bola, ele não vai. Não. Tá louco. E aí, Anderson, bateu ou não bateu? Não, foi uma bola dividida ali, o Wagner Love na dividida levou vantagem e na sequência acabou tendo pênalti, mas não foi nada não. E esse bate-boca, o jogador saindo, e aí o Tite vai, não pode falar isso, não sei o quê. Lembrando que quem lançou o Tite no Palmeiras com 17 anos, quem lançou o David Braz no Palmeiras foi o Tite com 17 anos. E aí? Olha, esse negócio de discussão, ali está todo mundo tenso e tal. O palavrão
o Tite achou que era para ele, e pelo jeito era para ele, porque ele está dizendo que o David Braz reconheceu. Na televisão, eu achei que o David Braz xinga desabafando, e não eu também achei isso. Eu também tive desse jeito. Direcionando para o Tite. E o Tite achou que era para ele. Vai tomar em geral, né? E não Tanto é que no momento da discussão, o David se apressou e falou: eu não falei para o senhor, eu não falei para você. Né? Você também viu assim? A reação do David Braz foi essa. Eu vi assim, então, e acho que os dois foram bem nas declarações. Está resolvido o tempo. Sim, porque o Tite foi várias vezes perguntado: o que você vai falar? Ele falou: eu não vou falar nada, porque eu sei do caráter do David Braz, eu espero que ele fale alguma coisa. E é isso, todo mundo fala que ele é gente boa mesmo. Todo mundo perguntou. E, ao mesmo tempo, a gente estava ouvindo o David Braz falando que naquele momento está todo mundo com o que disse o Godoy, todo mundo com a cabeça quente, sair falando palavrão, o Tite estava nervoso também, e eu gosto muito dele, eu adoro ele, para mim é assunto liquidado. Aí eu informei para o Tite, falei: Tite, eu acabei de ouvir isso aqui. Ele falou: eu tenho certeza, para mim também o assunto está morto. Então eu acho que o assunto foi superado, achei legal. As duas declarações foram bacanas. Flávio, os dois têm excelente índole. Tanto o David Braz como o Tite. O Tite, já vi aqui várias vezes, indiscutível. E o David Braz, um garoto nota 1000, evidentemente que foi aí vamos dizer assim, um mal entendido. Uma coisa do calor do jogo, né? E calor literalmente. O calor literalmente. Agora, o David Braz hoje não estava bem na partida, né? Desde o comecinho. Você vê que o Wagner Love fez 2 jogadas de gol em cima dele, né? Não estava no normal dele. Talvez ele deixou no primeiro tempo, aquela bola que ele vai chutar, bate no Wagner Love, o Wagner quase fez o gol e tal. Eu acho que do primeiro para o segundo tempo ele deixou o campo dizendo que o calor estava desumano. Era desumano jogar naquela temperatura a 35 a 38 graus, que estava. Tem um cara com um termômetro esquisito na mão, que mede a temperatura do campo. E estava entre 35 a 38 graus. Começou com 38 graus. Aí vem um vento, que lá em Itaquera bate muito vento. Aí caiu para 35. E é a água do Rio Verde também que passa embaixo do estádio. A água do Rio Verde é por sua conta. Mas eu tenho culpa que o rio passa debaixo do campo e chama Rio Verde. Eu vou pôr nome Rio agora. Você já viu algum Rio Verde na sua vida? Não, mas o nome lá é Rio Verde. A não ser nesses planetas, Mercúrio. Não, mas eu não tenho culpa. Lua de Júpiter. Aí que tem lá, que é de metano. Pessoal que fica recapeando rodovia ganha bem menos e enfrenta uma temperatura muito mais alta. Portanto, é muito fichinha essa frescura de ficar reclamando. Os caras estão jogando na grama refresca pra caramba. Ô Flávio, o Brunoro também, ó. Amanhã será criado o Sindicato de Treinadores e Treinadoras de Futebol, Futsal, Futebol de Praia e Escolinhas do Grande ABC e Litoral, com a participação do Dorival Júnior, Márcio Bittencourt, Márcio Ribeiro, PC do Futsal, o João Barba do Futsal e o Marcos Bocato, já afiliado à Federação Brasileira de Treinadores de Futebol. Será lá no Clube 1º de Maio, em Santo André, às 10 horas da manhã, Avenida Portugal 79. Legal. O Brunoro é convidado. Oi, Brunoro, cansei de ver você no Pirelli lá. 1º de maio, eu comecei a jogar voleibol. Sabia? Pirelli palestra lá em Rio Preto.